Olá, hoje o RDTV acompanha a repercussão da votação na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, que alterou o projeto de medidas de combate à corrupção do Ministério Público Federal, que recebeu aí mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos, e também aprovou a chamada Lei da Intimidação a juízes, promotores e procuradores. Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, Miguel Slessarenko. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Bom dia. Vamos tratar, nós recebemos já aqui o presidente da AMAN, o juiz José Arimateia, falando da visão da magistratura, né? Vamos agora tratar da questão do Ministério Público em geral. Que tipo de prejuízo essas votações aí podem trazer na visão tanto do Ministério Público estadual como federal? O prejuízo é incalculável. Nós temos inúmeras operações no país inteiro conduzidos pelo Ministério Público, pela Polícia Judiciária local e pela Polícia Federal, e a gente não precisaria ir muito longe, falar de Lava Jato, a gente não precisaria. Aqui mesmo no estado de Mato Grosso nós temos inúmeras operações em andamento e em deflagração, que praticamente colocou atrás das grades ex-governador, secretários de Estado, ex-presidente de Assembleia. Então, assim, nós temos dentro de casa um exemplo do que pode acontecer com essas medidas contra o Ministério Público, que conduz a investigação, que faz essas investigações para levar ao Poder Judiciário uma denúncia, uma ação civil pública de improbidade, a responsabilização dessas pessoas que cometem atos de corrupção. Então, o prejuízo para o Ministério Público brasileiro é incalculável. E, na verdade, quando falamos do prejuízo ao Ministério Público, é um prejuízo à sociedade, porque é a sociedade que nos leva a essas denúncias contra a corrupção, de combate à corrupção, e o Ministério Público toma essas providências para responsabilizar essas pessoas que cometem um ato de corrupção. Então, a sociedade é a principal atingida. O senhor esteve nesse ato que houve em Brasília ontem, né, que reuniu aí magistrados e promotores. Como é que foi essa mobilização? Olha, a mobilização é permanente lá em Brasília. As associações nacionais estão em constante contato com os parlamentares para sensibilizá-los de que essas medidas constituem um tremendo retrocesso. Simplesmente a Câmara de Deputados pegou o projeto das 10 medidas de combate à corrupção e corrompeu o projeto. A verdade é simples e a população está percebendo isso. Logo após a deturpação do projeto na Câmara dos Deputados, ao Senado tentou-se colocar aprovar uma urgência nesse projeto para que fosse apreciado e aprovado de afogadilho. Ainda bem que nós tivemos alguns senadores que se insurgiram, inclusive apontando que o presidente da casa estava agindo com abuso de autoridade ao tentar forçar aquela casa a aprovar uma medida de urgência para apreciar o projeto. Então, assim, ontem foi um dia de muita atuação classista. A manifestação foi extremamente significativa. Lá no Supremo, as associações nacionais e estaduais de promotores e juízes se reuniram num ato público contra a impunidade, contra a corrupção, contra a intimidação, que é o que está acontecendo neste momento, e nós esperamos que a sociedade perceba o momento histórico que nós estamos vivendo, porque essas medidas de combate à corrupção foram assinaladas por mais de 2 milhões de pessoas, tem um site explicando todas essas medidas, a imprensa acompanha diariamente isso, e infelizmente parece que o Poder Legislativo Federal não quis registrar nesse momento histórico de combate à corrupção a sua postura e a sua atitude em prol dessa situação. Das 10 medidas, inclusive, poucas passaram, e mesmo assim com alterações, né? A gente quer aqui, assim, em resumo, a gente sabe que cada medida ela tem o seu detalhamento, vários mas em resumo, né? Então, em resumo aí, que mais de 2 milhões de pessoas assinaram, essas 10 medidas propõem, por exemplo, prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, aumento de penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores, eficiência dos recursos
no processo penal, celeridade nas ações de improbidade administrativa, reforma no sistema de prescrição penal, ajuste nas nulidades penais, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado e recuperação do lucro derivado do crime. Para o senhor, dessas propostas aqui, qual seria a mais grave que não passou nessa votação? Uma que atinge a própria imprensa é a transparência. Existem medidas que foram propostas no pacote das 10 medidas que buscam uma transparência maior dos atos de governo, dos atos dos gastos públicos, que a imprensa acompanha, e ao invés disso foi criado um crime de responsabilidade a juízes e promotores que se manifestarem de forma genérica com relação a processos, com relação a investigações. O Ministério Público, a imprensa acompanha o nosso dia a dia, e o Ministério Público, ao propor medidas judiciais, ou seja, ao analisar os fatos, as provas e ao propor denúncia ou ação de responsabilização por improbidade administrativa, apresenta à imprensa, né, todas as suas, até de certa forma, a prestação de contas da nossa função à imprensa, e a imprensa acompanha isso. Isso pode ser responsabilizado, o promotor pode ser responsabilizado por isso, o juiz pode ser responsabilizado por isso. Depois de o juiz proferir uma sentença, se ele for à imprensa, ele pode ser responsabilizado por isso. Então, essa é uma das principais, a transparência é uma das principais preocupações do projeto, para que a corrupção seja extirpada do nosso dia a dia político, e social. E as demais medidas são medidas de caráter penal, processual civil, para tornar mais eficiente a investigação e a condução dos processos, para chegar a um fim mais rápido, esses processos de responsabilização. Mas a principal de todas, que eu acredito que vai interferir na sociedade, na imprensa e no nosso papel, seria a transparência, seria a proibição, justamente o contrário, criar uma proibição de o promotor, o juiz, se manifestar sobre fatos que estejam sob sua responsabilidade de maneira genérica. Mas o que acontece é que o promotor, quando faz uma investigação, protocola isso no judiciário e leva ao público. Nós promovemos uma ação civil pública de improbidade administrativa e uma ação penal pública para responsabilizar aquele agente que promoveu atos de corrupção. Então são ações públicas. E isso pode nos gerar responsabilização. Nós vemos aqui que algumas situações eles até iriam aprovar e retroagir a questão da anistia, do Caixa 2, né? O senhor acredita que no Senado eles possam retomar essas propostas que foram derrubadas na Câmara? Eles vão conseguir ou estão tendendo a resgatar novamente todas essas propostas? Graças à pressão da imprensa e da sociedade, a anistia ao Caixa 2, acreditamos que não vai ser retomado, não passarão, essas medidas não passarão, como é uma campanha nacional que nós temos do Ministério Público, da CONAMP. Essas medidas de anistia ao Caixa 2 praticamente beneficia muitos investigados pela Operação Lava Jato que lá no Congresso votaram a favor dessa alteração, dessa mudança geral no projeto das 10 medidas. Foi feito até um levantamento pela imprensa, grande maioria dos investigados, se não todos os investigados pela Lava Jato, votaram a favor dessas mudanças. Então, no mínimo, você tem um Congresso que esses parlamentares que estariam sendo investigados, você tem poder-se falar que é suspeito ou impedido até de votar, ou deveria se abster, mas não vai lá para fazer uma deturpação geral do projeto. O projeto de combate à corrupção foi corrompido pelo Congresso. E isso foi permitido pelo regimento interno dele? Não existe nenhum tipo de legislação que impediria essa votação por parte desses Exato. O que acontece? Foram feitas várias discussões, audiências públicas, o projeto foi apresentado ao plenário e lá no plenário pode ser feito destaque, pode ser rejeitada a matéria, algum deputado faz um outro... enfim, ali no plenário é possível fazer destaques, emendas e fazer a votação de imediato. Então foi isso que aconteceu nessa fatídica noite que, infelizmente, o foco da imprensa estava todo voltado para a tragédia do Chapecoense e dos jornalistas que estavam naquele voo. E nós vimos que durante esse período todo que o foco estava para outro lado, os deputados federais
aprovaram isso. E, infelizmente, a nossa bancada federal, com exceção do deputado Nilson Leitão e do deputado Fábio Garcia, toda votou para que esse projeto fosse deturpado. Infelizmente, sabendo que aqui em Mato Grosso nós temos uma situação exemplo até para outros ministérios públicos no Brasil inteiro, diante desse quadro, infelizmente, os deputados não tiveram essa sensibilidade e aprovaram essa deturpação ao projeto das 10 medidas. Nós sabemos que o Ministério Público, o federal, o estadual, são instituições que têm uma grande credibilidade perante a sociedade, né? E, como o senhor já afirmou aí, existem leis que punem também membros que de repente, não cumprirem bem o seu papel, praticarem algum tipo de crime. Como é que é feita essa punição? Olha, é preciso deixar bem registrado que o Ministério Público não é contra a responsabilização por atos de abuso de autoridade, muito pelo contrário, nós somos promotores de justiça. Nós fiscalizamos a correta aplicação da lei, qualquer tipo de abuso de autoridade é combatido pelo Ministério Público, então nós temos todo o interesse de que atos de abuso de autoridade sejam sim responsabilizados. Mas não há um fato concreto que aponte para que seja feito um crime de responsabilização ou abuso de autoridade para juízes e promotores. Nós temos um fato concreto que é a corrupção nacional em várias operações, em vários sentidos, que justificaram o projeto das 10 medidas. Mas na contrapartida, nós não temos fatos determinados. A Operação Lava Jato toda com grau de recurso, todas as instâncias superiores mantêm as decisões do juiz de primeiro grau, vai até o Supremo. Aqui em Mato Grosso, nós temos o ex-governador preso até hoje, com todos os recursos que ele teve, com todo o habeas corpus, ou seja, nós não temos fatos concretos para dizer assim, não, a bancada federal de Mato Grosso vai lá no Congresso, não, nós temos que aprovar um crime de responsabilidade contra promotores porque eles estão agindo com abuso de autoridade, mas não existe esse fato. Então foi pura retaliação. Infelizmente, a população foi traída nesse aspecto, porque as medidas são todas com respaldo popular, e o Ministério Público jamais compactuará com abuso de autoridade, muito pelo contrário, combate isso também. Mas não há fato determinado para justificar crime de abuso de autoridade nesse momento, nessa quadra de combate à corrupção que nós estamos vivendo no país. A Operação Lava Jato é, digamos, o case, né, que está sendo maior comentado, que se aponta que vai ser mais prejudicado. O senhor acredita que esse tipo de votação, ela visou especificamente a Operação Lava Jato, para enfraquecer essa operação? Sim. Essas pessoas, está ali focado nisso? O foco que a gente acredita que ocorreu por conta disso foi a anistia do Caixa 2. Esse foi o principal aspecto, porque muitos pontos que estão hoje em investigação na Lava Jato são pontos de financiamento Caixa 2, há inúmeras campanhas políticas no país inteiro. No país inteiro. Então, assim, por conta dessa pressão da imprensa e da sociedade, o Caixa 2 foi deixado de lado. Não sei, a gente acredita que ele não vai ser retomado, mas é uma situação que imediatamente poderia gerar impacto na Lava Jato. E aí, se isso passar, digamos, na pior das hipóteses, né, passar no Senado, for para a sanção do presidente, o senhor acredita que o que já houve de penalização, ela pode se reverter e essas pessoas que estão presas ou que tiveram, de repente, já que devolver, sejam beneficiadas? Olha, aí nós teremos que verificar questionamento de constitucionalidade junto ao Supremo. Algumas medidas ainda poderiam ser tomadas com relação a isso, mas é uma luta praticamente arrefecida, vai se perder todo o foco. Um projeto de combate à corrupção foi corrompido dentro do Congresso Nacional. É um temor que se percebe da população, né? Porque a própria operação, os resultados que ela vem trazendo, né? E o medo que tem gerado aí nas autoridades envolvidas, nas empresas, isso daí trouxe uma certa esperança para a população de que algo está acontecendo e que está sendo punido,
né? Então, a gente vai ter uma mobilização aí próxima, está marcada já para o dia 4, vocês estarão presentes lá? Olha, nós estamos apoiando a mobilização, vários colegas vão participar como na condição de cidadão, até porque o Ministério Público incentiva essa participação popular, e acho que é isso que tem que ser feito, não o Ministério Público, mas a população é que deve sair às ruas e defender e tentar pegar essa bandeira. Olha, a quem interessa calar juízes e promotores. A quem interessa, nesse momento histórico que nós estamos vivendo de combate à corrupção, retroceder para que medidas sejam apontadas ao juiz e ao promotor que estão na linha de frente do combate à corrupção. Então esse questionamento a população tem que fazer e sair às ruas e deixar isso bem claro, porque o projeto foi totalmente corrompido e a gente não tem uma perspectiva, se não for pela pressão popular, se o cidadão não pressionar o seu deputado, o seu parlamentar, essas medidas infelizmente podem ser perdidas. Diante de todo esse cenário, doutor, qual é a expectativa, né, da associação, né, dos promotores de justiça para esse fim de ano aí? Olha, nós não nos sentiremos intimidados e nós não somos intimidados. O Ministério Público tem couro grosso, o Ministério Público, nossa função, nosso dever funcional é combater a corrupção e nós continuaremos o nosso trabalho cada vez mais voltado ao combate à corrupção. Nessa semana já está com várias operações, o Ministério Público não para, nós continuaremos a atender a sociedade da melhor maneira possível em todo o Estado. Então, o nosso trabalho continuar sendo muito bem feito e, dentro do que o Ministério Público pode prestar à sociedade, a gente vai cada vez mais atender a população e deixar bem claro que não é o Ministério Público que está sendo atingido, é a sociedade como um todo. E aqui em Mato Grosso nós temos exemplos demais, não precisamos ir para fora, nós temos exemplos demais do resultado da atuação do Ministério Público para a sociedade no combate à corrupção. Quanto às atuações de vocês em Brasília, como é que vocês estão? Nós continuaremos essa mobilização permanente, o Ministério Público continua também, a associação vai fazer contato com seus parlamentares, continuará mantendo esse diálogo, a gente acredita que o Ministério Público, a Associação Mato Grossense precisa ter esse diálogo para que os parlamentares tenham essa percepção de que o momento histórico precisa de uma mudança, precisa ter essa preocupação com a ética na função pública, a ética no trato da coisa pública. Então a Associação Mato Grossense vai continuar esse trabalho, essa mobilização no Congresso, junto com as associações nacionais, para que isso seja revertido. Ok, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, e nós também vamos continuar como imprensa acompanhando, né, e desejamos aí que, na verdade, que a cidadania prevaleça. Exatamente, né? exatamente. Que a democracia seja valorizada, seja fortalecida, e vamos acompanhar, então aí. Eu que agradeço a oportunidade da RDTV e estou à disposição sempre. Ok, nós conversamos com o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, Miguel Slessarenko, para saber aí a visão do Ministério Público, dos promotores no Estado, diante de toda essa situação que o país está passando. Já ouvimos então, ainda hoje, o presidente da AMAN. Vamos continuar acompanhando, vamos buscar os nossos parlamentares, vamos acompanhar. Você também pode entrar e acessar as notícias do RD News, do site RD News, que está aí também trazendo todos os meandros dessa situação que nós estamos vivendo atualmente. Você também está convidado a compartilhar essa entrevista, a participar das mobilizações, a cobrar na sua cidade, no seu estado, não só Mato Grosso, estamos na internet. Passe adiante esta entrevista, acesse lá no RD News, no RDTV, acesse o canal do RD News no YouTube e esteja aí diante dessa mobilização nacional. Seja um cidadão, vamos todos ser cidadãos, acompanhar. Nós precisamos buscar aí o combate à corrupção, precisamos combater no nosso dia a dia, né? Na nossa cultura, mudar essa cultura, mas também cobrar das nossas autoridades. A gente se vê na próxima.